E aí, pessoas? Tudo bem com vocês? Bom, como vocês podem ver, eu não estou em casa, isso aqui não é a minha casa, eu estou em Xangai, que eu estou fazendo o curso de chinês aqui. Tá chovendo lá fora, eu não trouxe meu microfone de novo, então vou ter que usar isso aqui, espero que o áudio esteja ok. Eu vou falar sobre, óbvio, sobre o que está acontecendo nos últimos dias, que foi mais aí um absurdo do Monark no Flow Podcast. E eu falo mais um, porque o outro recente, coisa de meses atrás, ele defendeu racismo, defendeu que pessoas pudessem se expressar e expressar ideias racistas e que tivessem o direito de ser racista. Isso por si só já deveria ter cancelado aquele podcast, mas não foi o suficiente. E aí essa semana ele veio com uma conversa, na verdade, no episódio ali que tava com a Tabata Amaral, Kim Kataguiri, que ele defende a existência de um partido nazista no Brasil. Porra, dá voz a nazismo, irmão. Bicho, não dá. 2022, tá ligado, gente? Que ideias nazistas deveriam ser discutidas, que as pessoas deveriam ter direito de ser anti-judeus. Isso, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. Mas é isso, assim, irmão. Ele teve uma... Ele verbalizou uma opinião criminosa, tá ligado? Ponto. Não tem pra onde correr, tá ligado? E que tudo isso em nome de uma liberdade de expressão e de um debate. E que isso é só uma conversa de bar, as pessoas estão só discutindo ideias. Mas existe uma diferença muito grande entre ideias que devem ser discutidas e onde elas são discutidas e ideias que devem ser combatidas. Por exemplo, isso não é uma conversa de bar. Ele não está em Munique nos anos 30, conversando com os amigos dele sobre nazismo. Ele está falando para milhões de pessoas. E com certeza vai ter gente ali que vai ouvir essa palhaçada e vai pensar, pois é, realmente faz sentido o que ele está falando. Deveria ter um partido desse aqui no Brasil para defender as minhas ideias, porque existem neonazistas no Brasil e a ascensão do Bolsonaro trouxe toda essa galera do fundo do poço onde ele estava escondido. Então, não é um debate, não é uma conversa de bar. O cara tá influenciando gente. E eles entendem, eles sabem disso, eles ficam jogando essa história de é só pela liberdade de expressão, mas os caras sabem que não é. Ele inclusive lançou um vídeo depois falando, porque eu tenho que vir aqui o tempo todo provar que eu não sou um monstro. Por que será que tu tem que vir o tempo todo fazer um vídeo explicando que você não é um monstro, né? E me dói muito, me dá um ódio tremendo ter que vir aqui e ficar me falando que eu não sou um monstro toda hora. E esse tipo de ideia, assim como ideias racistas que ele falou anteriormente, né, de que ideias racistas não matam, isso tem que ser combatido. E simplesmente dizendo não, em nome da liberdade de expressão, as pessoas deveriam poder dizer eu sou racista, eu sou anti-judeu. É um absurdo em 2022 a gente estar discutindo isso. Essa busca do Monark pela liberdade, ele sempre acaba cruzando a linha da liberdade, mano. É impressionante, mano. Tipo, isso é uma merda, cara. Será que ele não percebe essa porra, cara? Ele tá defendendo essa liberdade e ele cruza a linha da liberdade, pô. Além disso, no referido episódio, tava lá a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, dois deputados federais. Eu entendo que no momento que eles põem essas ideias de deveria ter um partido e tal, nenhum dos dois se levantar e ir embora, eu entendo até, porque, claro, eu não tô lá, então é diferente, é mais fácil dizer eles deveriam ter feito isso, né? Eu entendo que eles, principalmente a Tabata tentou ainda contra-argumentar pra mostrar, olha, isso tá errado, eu entendo essa parte. Mas em dado momento, a Tabata pergunta sobre a criminalização do nazismo na Alemanha, se o Kim concorda com isso, com a criminalização, e ele diz que não deveria ter sido criminalizado. Aí, além disso, no fim, ela bateu uma foto com os dois caras do Flow, que eu só sei o nome do Monark, e postou no Instagram dela, tipo, toda feliz e tal. Então, isso tá errado. Eles, como representantes eleitos, a postura deles não deveria ter sido essa. Porque, primeiro, que nazismo, apologia a nazismo, qualquer outro tipo de ideia conectada a nazismo é crime, e eles são representantes eleitos, eles têm que ter a postura de um representante eleito de chegar e falar, olha, isso aqui tá errado, isso aqui é um crime, inclusive. E essa ideia de liberdade de expressão a qualquer custo, eles usam muito um exemplo dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é liberado o partido nazista. Existe um partido nazista, por mais incrível que pareça, por mais que Hollywood tenha mostrado aí Resgate do Soldado Ryan e sei lá quantos filmes de Segunda Guerra Mundial, Band of Brothers, o esforço de guerra que foi feito para mandar americanos para acabar com o nazismo, os Estados Unidos salvou milhares de nazistas. Milhares que vieram parar aqui na América do Sul ou no próprio Estados Unidos, né? Como muitos cientistas, e aí um dos mais famosos é o Wernher von Braun,
que é o cara por trás da NASA. Não só esses nazistas que foram parar nos Estados Unidos, mas todos os nazistas que eles mantiveram vivos na Europa. E aí foi os Estados Unidos, França, Inglaterra, que foram os caras que comandaram a OTAN desde o começo. E aí a base da OTAN teve um monte de ideia nazista. E esses caras continuaram lá. Os Estados Unidos tinha lá um plano de desnazificação da Alemanha, que no fim foi só pra bonito, né? Porque eles usaram um monte de nazista pra continuar controlando o lado deles da Alemanha. E tinha muita ideia que eles compartilhavam. O próprio General Patton, quando eles chegaram a Berlim, ele mandou um comunicado, se eu não me engano, pro Marshall, pedindo para ir até Moscou, porque já que eles já estavam em Berlim, eles tinham toda uma estrutura, a logística estava formada, os caras falaram, pô, a gente já tá aqui, vamos sentar o pé e vamos até Moscou. Porque essa é a ideia, esse é um dos motivos que eles mantiveram tantos nazistas vivos também, pela luta anticomunista. Só que aí o alto escalão do exército americano falou, não tem como, né? Olha o tamanho do exército russo. Os soldados da Sibéria que estão lutando aqui em Moscou com menos 20, os caras sem camisa. Que rolou essa história, né? Quando a União Soviética trouxe os exércitos, levou, né, os exércitos aqui da Sibéria para Moscou, os caras chegaram lá sem camisa para mostrar que os caras eram muito mais doidos, né? Porque, não, esse frio de Moscou aqui pra gente já tá tranquilo. E aí o alto escalão do exército americano falou, não tem como. Tem como a gente se enfiar nisso. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre os protestos no Brasil e como eles usavam símbolos ucranianos. E um dos caras que eles mantiveram vivo, que é o Stepan Bandeira, que foi trabalhar lá pro MI6, no Serviço Secreto Britânico, e tudo pela luta anticomunista e tal. Toda essa galera era fascista e nazista. E foi mantida viva. Então essas ideias que estão aí até hoje, em parte é porque os Estados Unidos manteve isso. E onde conecta isso com o Monark? Porque até hoje eles defendem nos Estados Unidos essa ideia de é tudo por a liberdade de expressão acima de tudo. E aí um cara como o Monark vem e fala, tem que ter um partido nazista no Brasil. E não. O nazismo é uma das piores coisas que a humanidade já criou, que, claro, não é muito diferente do que os colonizadores fizeram pelo mundo inteiro, com campo de concentração, tortura, a escravidão do Atlântico, e aí a fome de Bengala. Não é muito diferente do que Império Britânico, francês, português, espanhol fez pelo mundo inteiro. Mas a gente tem muito documentado, né, Companhias das Índias Ocidentais, né, que os caras jogaram tudo no mar e até hoje ninguém sabe o tamanho do estrago que eles fizeram. Mas o nazismo a gente tem tudo documentado, tem vídeo, tem foto, tem muita coisa. Que, claro, também, uma das fontes do nazismo é o capitalismo, né? Tem um monte de empresa aí, até a Puma, que era uma patrocinadora do Flow, os irmãos que criaram a Puma e a Adidas, né, que eles acabaram brigando e um ficou com a Adidas, o outro ficou com a Puma. Os dois eram nazistas, coincidência, né? Eu nem vou falar que o símbolo do Flow lá, os dois raiozinhos também é muito parecido com a SS, só coincidência, né? Mas, enfim, a gente tem que combater essas ideias. Não é uma conversa de bar. Não é algo que um cara possa simplesmente chegar e falar, eu acho que tem que existir um partido nazista no Brasil, em nome da liberdade de expressão. Porque vai morrer gente. Morreu milhões de pessoas por causa disso. E aí, quando o cara fala um negócio desse, como eu falei, vai ter um arrombado aí que vai pensar, pô, é verdade, eu devia fazer, devia ter mesmo. E aí começa a criar mais ideias, juntar mais maluco, e é quando vê, tem um presidente desse no poder, né? Eu espero que dessa vez seja definitiva essa saída dele, porque um cara desse não tem que ter pau pra falar esse tipo de coisa. Como eu falei, não é a primeira vez, o cara já veio com ideia de racista, que racista deveria ter voz, etc. Não tem que ter voz. Esse tipo de gente não tem que ter voz. Essas ideias têm que ser, sim, discutidas aí numa academia, que eu falo, questão de universidade, fazer trabalhos acadêmicos sobre isso, entender o porquê, entender raiz, de onde é que vem, para que isso não aconteça de novo. Esse é o ponto. Essas ideias têm que ser discutidas num ambiente para que isso não aconteça de novo, e não um cara que tem milhões de pessoas assistindo falar que deveria ser livre para defender esse tipo de ideia, ser anti-judeu e etc. Então se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Isso não pode acontecer de novo. É para isso que a gente tá aqui, é para isso, inclusive, que eu comecei a fazer vídeo, não especificamente por conta de nazismo, mas para mostrar, olha, essa é a realidade da China. Para tentar, de uma certa forma, trazer conhecimento para as pessoas do que é a minha vida aqui. Eu não sou acadêmico de China nem nada, mas olha, é isso que acontece aqui, né? Para que as pessoas conheçam mais e tenham mais conhecimento e consigam entender. Porque esse é o tipo de ideia que a gente tem que combater e não pode acontecer de novo. É simples assim. Eu espero de verdade que esses caras nunca mais tenham voz no tamanho que eles têm, ou que eles passem por algum processo de educação para entender que o que eles fazem influencia a vida de muita gente e é errado.
É errado compartilhar esse tipo de ideia. Tomem vacina. Não deveria existir um partido nazista no Brasil. Continue lavando as mãos. E boa sorte.